Sejam bem-vindos ao programa Estudo na Palavra, uma explanação de estudos bíblicos tendo como foco a cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com Lauren Lawson, David Borg, Dr. Don Paul Gray, John Rosenstern e com o Dave Smith. Estamos muito felizes de estar com você aqui hoje. Como a maioria de vocês sabe, estamos estudando Daniel, um dos maiores profetas que já viveu e, como já dissemos, ele nunca referiu a si mesmo como profeta, mas Jesus chamou ele de profeta, e acho que Jesus sabia do que estava falando. E foi um dos maiores profetas que já viveu. E ele influenciou impérios inteiros através do mover de Deus em seu coração em relação às situações e por aí vai. Estudar Daniel é estudar profecias bíblicas, e de uma forma que não vemos em nenhum outro livro da Bíblia. Ele parece atualizar as profecias, mesmo ele tendo falado isso há milhares de anos atrás. Vamos começar no versículo 24 do capítulo 9 de Daniel. Ele explica algo que é muito difícil de entender, para ser bem sincero, que tem a ver com os seus dias, até o dia que está para chegar em breve, chamado de tempo da grande tribulação. Lauren, vamos começar no versículo 24, por favor. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para pôr fim aos pecados e para fazer reconciliação pelas iniquidades e introduzir a justiça perdurável e selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. 70 semanas estão determinadas, quer dizer 70 vezes 7, que é um total de 490 anos. Esse é o tempo de Daniel até a batalha do Armagedon. E esse período de tempo tem a ver com o teu povo e sobre a tua santa cidade, fala dos judeus em Jerusalém. A segunda vinda de Cristo, e quando eles aceitarem a ele, a transgressão vai acabar. Isso vai acontecer na segunda vinda, como falamos. Israel vai implorar por perdão. Zacarias fala desse tempo e entra em detalhes no livro dele. Então, mas antes desse tempo de arrependimento chegar, Israel vai encarar dias sinistros, muito sinistros, aonde vai parecer que Satanás vai ter vencido, conseguido destruí-los e aniquilá-los da face da terra. E vai parecer que ele vai conseguir, e conseguiria, se não fosse pela segunda vinda do Senhor, que vai ser algo poderoso como o mundo nunca viu em sua história. E o anticristo, com o maior exército que o mundo já viu, decidido a fazer uma coisa, que é destruir os judeus, matar a todos e aniquilar a todos eles. E o anticristo vai pensar que não é possível que exército nenhum no mundo vença o seu exército, porque talvez milhões e milhões de homens, ele vai ter as melhores armas no mundo naquela época. E a batalha vai ser decidida em metade de Jerusalém, que vai ter caído. Vai ser de casa em casa. Estamos falando de um derramar de sangue, de uma guerra, de uma luta como nunca vimos antes. Vai ser de rua em rua em Jerusalém e vai ser de casa em casa. A situação vai ser terrível. E vai ser quando Israel vai clamar a Deus. Isaías nos fala da oração. Eles não vão orar essas palavras exatas, mas Isaías fala do que eles vão dizer. Eles realmente vão se arrepender na época e vão pedir misericórdia e graça para Deus. Deus vai ouvi-los e isso vai ativar a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, que vai voltar com todo o santo de Deus que já viveu e vai voltar com milhões de anjos. E o mais notável sobre o Senhor é que ele é o mestre de sua criação.
Certa vez ele disse para Israel, quando estavam entrando na terra prometida, e ele disse: siga-me, obedeça-me, e vou usar as vespas para É isso mesmo. expulsar os jebuseus e hititas e tudo mais dessas cidades. Eu vou usar vespas, ele tem o que é necessário. É isso mesmo. Você não discute com uma vespa, você apenas vai. É verdade, quando a vespa vem, você some. De qualquer maneira, ele vai usar os elementos na batalha do Armagedon em primeiro lugar. E quando você pode ordenar para que granizo, que pesam aí 50 até 100 quilos, caírem do céu, você pode causar um estrago, um dano muito grande e rápido. Então ele disse que 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, quer dizer 70 vezes 7, que é igual a 490 anos. Esse período de tempo tem a ver com o seu povo e a sua santa cidade, falando dos judeus em Jerusalém, a segunda vinda de Cristo, e quando eles aceitarem a ele, a transgressão então vai terminar, como já falamos. E dar fim aos pecados e expiar a iniquidade se refere ao fato de que Israel não só vai aceitar a Cristo na segunda vinda, mas que também vai aceitar o que ele fez por nós no Calvário. Imagina esse momento, pois foram eles que crucificaram a Cristo. A frase "e ungir o Santo dos Santos" tem a ver com a construção do templo milenar, descrito por Ezequiel do capítulo 40 ao 48 de seu livro. Vai ser quando Israel será restaurado e esse período de tribulação está chegando. É a grande tribulação que virá sobre esse mundo nesse tempo específico. Eu quero perguntar para vocês: quantos na igreja moderna realmente acreditam que um período de 7 anos de tribulação vai acontecer? Eles não acreditam que é literal, mas eles acham que é figurativo, mesmo Jesus tendo mencionado isso, e vemos muito disso no livro de Apocalipse. Mas quantas pessoas na igreja agora acreditam na grande tribulação? Eu acho que tem muitas discussões acontecendo sobre isso. Então eu creio que não é crer que está faltando, mas entender é o que está faltando. Explique para mim, por favor. Ou seja, eles não veem da maneira que estamos conversando aqui? Sim, eu penso que em primeiro lugar, toda vez que você analisa a profecia e olha para eventos futuros e você não entende a nação de Israel, não há como interpretar corretamente o que está acontecendo e o que está adiante. Então, um entendimento correto do que Deus quer fazer com Israel é vital. Em segundo lugar, então você tem as ideias de pós-tribulação, meio da tribulação, 3/4 da tribulação e pré-tribulação, tudo junto. Diferentes pessoas falam sobre isso. Você tem que explicar o que isso quer dizer para as pessoas. Não existem dúvidas sobre a ideia do arrebatamento. O mais difícil é o tempo disso. É o que é debatido e discutido. Só um instante, você está dizendo que a maioria da igreja hoje em dia crê em um arrebatamento da igreja? Sim, eles creem, mas eles não concordam com o tempo disso. Vocês concordam com ele? A igreja liberal rejeita completamente. Mais uma vez, o arrebatamento da igreja é uma conclusão de que ele irá acontecer. Agora, o tempo disso, você teria que eliminar 1 Tessalonicenses 4 de uma só vez. Então, quando nós dizemos arrebatamento, para alguns, isso significa que é um evento que acontecerá no final da tribulação. A igreja católica não acredita numa ruptura. Eles são pós-milenistas. Eles acreditam que a igreja dará início ao milênio. O próprio Agostinho ensinava isso na igreja católica. Como é que a igreja vai trazer isso? Pelas boas obras. Na verdade, Agostinho acreditava no amilenismo. Ele acreditava que o milênio é o começo e que o arrebatamento da igreja aconteceria em 1000 depois de Cristo. Então a igreja católica seguiu o mesmo pensamento. E assim como algumas igrejas reformadas, assim como os calvinistas que reforçavam a ideia de Agostinho.
o conceito de preterismo, que são todos estes eventos que lemos no livro da tribulação, que lida com o período de 7 anos. Eles acreditam ter acontecido antes de 100 depois de Cristo. Então existem muitos cristãos que abraçaram o preterismo e o amilenismo, irmão Swagger. Eles creem que o papel da igreja é dominar a terra em nome de Cristo. O corpo de Cristo está vivendo no tempo milenar. E a nossa responsabilidade, eles usam o termo dominionismo, e está cada vez mais popular. Que nós temos que tomar o controle. Perdão, o que isso quer dizer? Que a igreja tem que dominar todos os aspectos da sociedade em favor de Cristo. Eles têm que dominar as mídias, o sistema educacional, o governo. Eles querem cristianizar o mundo. Este ensino tem ficado cada vez mais forte hoje em muitas igrejas, especialmente os da linha reformada, e agora ensinando até nas escolas pentecostais. Eles estão se afastando do dispensacionalismo. É verdade. E a ideia do arrebatamento ou da ressurreição agora são o mesmo evento, o arrebatamento e a ressurreição. É pegar o corpo de Cristo e purificá-lo. Nós acreditamos que será 7 anos antes da tribulação, que é o que Daniel está falando, do tempo do seu povo. É o que o anjo falou para ele. Qual povo? O povo de Israel, os judeus, os hebreus. Essa tribulação tem mais a ver com eles do que qualquer outra coisa. Lauren, nós te interrompemos. Na verdade, não. Estávamos conversando sobre o amilenismo e o preterismo. E eles estão por aí faz um bom tempo. Esse novo mundo da igreja que estamos vendo hoje, as igrejas neoliberais, a palavra rema, eles não prestam atenção aos eventos do fim dos tempos, só estão interessados no agora. Exatamente. Olha, eu não consigo imaginar o grupo neoliberal se importando com o arrebatamento ou algo assim. Há muito pouco ensino comparado com o que havia há 50 anos atrás, nestes temas. E os jovens que recebemos na faculdade bíblica, muitas vezes, estão confusos e até discutem sobre o tempo do arrebatamento. E isto me mostra que as igrejas lá fora não estão necessariamente ensinando sobre isso. Mas eu penso que as pessoas... Você não pode ignorar a ideia da tribulação, a não ser que você acredite que já aconteceu, ou que você tenha este pensamento que existe lá fora. É o tempo disso. Se as pessoas estão interessadas no fim dos tempos, o período da grande tribulação é um fato. Se vai encaixar na teologia deles ou se vai ser diferente. Eu não sabia que a Igreja Católica tinha visão alguma sobre o arrebatamento da igreja. Foi a primeira vez que eu ouvi isso, porque vocês mencionaram. Bem, o que eu estava dizendo é... na verdade, eles não enfatizam isso. Eles acreditam que eles irão trazer a Igreja Católica vai trazer o milênio? É o que é chamado de pós-milenismo. Nesse sentido, eles ensinam o que os teólogos do dominianismo ensinam e o que algumas pessoas do movimento Palavra Rema ensinam. O reino agora, boas obras, se tornar o prefeito da cidade, dominar, trazer a justiça. De vez em quando eu ligo minha TV num canal cristão e eu assisto um programa católico, mas eu nunca os vi mencionar sobre a segunda vinda. É disso que estou falando. Eu também não. E você não encontra o pessoal neoliberal mencionando também não. Não mencionam. O pessoal da Palavra Rema às vezes menciona. Não necessariamente. Ouvi o líder deles dizer: eu não sei o que vai acontecer no futuro, não tenho a menor ideia, eu não sei. Então você está certo, eles não falam disso. Doutrinamente, na história, foi muito importante, pois a Contra-Reforma, que muitas vezes é chamado de Concílio de Trento, na Igreja Católica havia um padre jesuíta chamado Luís de Alcazar, e foi ele que criou esta ideia do preterismo. Só um instante, o que você quer dizer? Preterismo significa que todos os eventos do livro de Apocalipse e as profecias do Antigo Testamento já foram cumpridas antes de 100 depois de Cristo. Este foi o contra-argumento. E muitos protestantes naquela época que entendiam e concordavam com isso para criar unidade, havendo um efeito unificador. Há 30 ou 35 anos atrás, havia um documento chamado Evangélicos e Católicos Agora. Muitos protestantes importantes, e eu estou usando este termo no sentido do que eles se significavam. Eu não creio que a nossa doutrina se encaixa nisso,
Mas a importância deste ponto é que eles concordaram em assinar um documento onde os católicos romanos eram salvos, eles não precisavam ser evangelizados. E houve esta união no relacionamento entre católicos e evangélicos juntos. Sim, eu vi o jornal e eles assinaram um papel, e alguns pastores protestantes que eu conheço, Você sabe muito bem. eles assinaram e diziam naquele documento que não vão evangelizar os católicos porque eles já estão salvos. E isso é um grande absurdo. Mas é interessante que todos abraçaram o mesmo processo do fim dos tempos. Nenhum destes indivíduos que estamos falando, nos meus estudos do entendimento profético da Bíblia, escatologia e fim dos tempos, abraçaram o que estamos falando. O período da tribulação que está chegando, a volta de Jesus depois dos 7 anos da tribulação, com Cristo reinando aqui em Jerusalém. Eles não praticam nem acreditam nisso. Então há um relacionamento, como o Dr. Gray disse, na perspectiva liberal, cristã, dos protestantes e evangélicos com os católicos romanos. E é muito perigoso quando você entende errado o papel de Israel no mundo, que é porque Israel está sendo perseguido por todo o mundo hoje, até por alguns da igreja. Eu chego a tremer quando penso que a maioria das denominações evangélicas que são cheias do Espírito, que elas nem ensinam mais sobre profecias como faziam quando eu era criança. Haviam homens que viajavam por toda a nação e pregavam apenas sobre a profecia. E eu já preguei conferências com o John G. Holt, você conhecia ele, um excelente professor da Bíblia e sobre profecias. Mas hoje em dia eles nem fazem mais conferências assim. E eu sinto que as denominações pentecostais, e eu espero estar errado sobre isso, mas eles nem estão pregando mais sobre profecias. Não está tão em alta mais. Sabe, quando eu era um estudante no Sudoeste, nossos professores acreditavam firmemente no pré-milenismo. Tudo que você acredita e ensina, nós falávamos sobre isso no Sudoeste. E não havia dúvida sobre isso. E quando você ouvia a pregação no Conselho Distrital, não havia nenhuma dúvida, estavam todos alinhados. Mas eu acredito que nos últimos anos nós nos tornamos mais maleáveis, ao ponto de termos permitido uma grande variação sobre isso. Eu me lembro do seminário. Eu fui para um seminário liberal e o professor fazia brincadeira sobre as profecias de Daniel. Ele dizia que essa palavra era apócrifa. Você não está falando de pentecostais, não é? Não. Isso foi no TCU. Era uma universidade que se dizia cristã, mas de cristã só tinha o nome. Mas na escola adventista Bright, eles faziam brincadeira sobre o Apocalipse e as profecias. Eles achavam que era um apócrifo. Eles acreditavam que uma pessoa qualquer escreveu aquilo, que não era digno de confiança. Eles nunca ensinaram isso, senão como uma obra literária. Então eu me chocava. Enquanto eu estava lá, eu ouvia e eu ficava chocado, porque nós aprendemos que isso é a palavra de Deus e dessa forma eu interpreto isso. Mas quando você fala disso, olha, eu não presto muita atenção, pois sei que não acreditam em quase nada. Mas o que me deixa atribulado é que a Igreja Batista, e acredito que até as igrejas batistas talvez estejam ensinando mais sobre profecias do que denominações pentecostais. Posso estar errado sobre isso, espero que esteja. Mas eu não visito mais essas igrejas como visitava há uns 30 anos atrás. Mas ensinavam muito sobre isso há 30 anos atrás. Eu acho que não tem sido ensinado. Novamente, se você é um leitor da Bíblia, e até isso não vemos mais a tribulação, o momento, no tempo e a mudança que irá acontecer. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, certo? Sobre os que dormem. Então, em um momento, em 1 aos Coríntios 15, mudará em um piscar de olhos. Então, é inegável que acontecerá.
Mas o período da tribulação, quando nós não entendemos o plano de Deus para Israel e fazê-lo voltar para Cristo, acaba caindo em muitas diferentes categorias de interpretação. É difícil chegar em uma conclusão. Eu li há um tempo atrás de um pastor batista que escreveu e disse que o mundo está tão cheio da psicologia que ele não acredita mais em um juízo. Não acredita em um juízo e que ele está vindo. E ele disse que esse juízo vai vir, pois Sim. o homem vai viver apenas uma vez e depois encarar o juízo. Aliás, o pastor da primeira igreja batista em Dallas, ele ensina com muito afinco tudo o que você Ótimo. faz. No sentido daquilo que eu chamo de uma teologia conservadora. Qual o nome desse irmão? Jeffrey. Ele é ótimo. Sim, é quem ele é. Ele ensina com vontade tudo aquilo em que acreditamos. E é algo raro. Normalmente, os batistas do Sul, as igrejas maiores são mais brandas nesses termos. Não são tão dogmáticos. Esse irmão é muito firme e dogmático. Ótimo. É interessante Ótimo. porque em muitos círculos batistas, especialmente aqueles que seguem os ensinos de Agostinho, acreditam que a ressurreição já aconteceu. Foi uma ressurreição espiritual. Eles não estão esperando pela ressurreição física. Foi uma ressurreição espiritual. É o que eles interpretam. Este é o perigo de tecer as escrituras para atender às suas necessidades. Então, mais uma vez, é mais proeminente do que podemos imaginar. Então, quando eu estava estudando, principalmente sobre o ensino do domínio, está ganhando muita influência. No final deste ano, Josh e eu vamos para uma comunidade em particular que ensina fortemente sobre a cruz. E eles nos querem no seu programa de rádio. E eles dizem que uma das maiores áreas onde eles encontraram isso é New York, pois eles são dominionistas. O que você quer dizer com dominianismo? A igreja vai ganhar poder e controle sobre todas as esferas de influência da sociedade. E dominar a sociedade. É dominar a sociedade, como se fosse cristianizar o mundo. Essa é a ideia. Como você consegue ver isso acontecendo com as coisas que nós temos visto acontecer ultimamente? Eles diriam que este é o motivo pelo qual eles precisam fazer isso. Nós vemos justamente o oposto. Você se lembra do nome Earl Pock? A teologia do reino agora. Ele ensina sobre o reino agora, é como ele chama isso. É a mesma coisa. Mas primariamente está enraizado no movimento Não palavra necessariamente. Não necessariamente. Na verdade, há uma organização em um indivíduo, e ironicamente ele é de Pittsburgh, mas ele é PhD e tem uma universidade onde ele ensina sobre a estratégia dos 7 montes. Eles não abraçariam... Eu quero saber o que é esse negócio aí de 7. Eu nunca ouvi falar disso. E já tenho dificuldade com uma montanha, quanto mais 7. O nosso tempo acabou, não perca o programa de amanhã. Eu estava brincando, mas quero que o John explique mais sobre esses 7 montes.